todas, né? E a Lizinha já me deu o ok para eu começar. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, Jesus, nosso mestre, nosso guia, nosso irmão. Estamos aqui, Senhor, governador do planeta Terra. Estamos aqui, Jesus, em seu nome, reunidos em coração, em sintonia, em pensamento, precisando, Jesus, do seu apoio. Te rogamos, Mestre, que a sua luz, o seu amor, envolva todos os lares aqui representados. Mas não só esses lares, envolva, Jesus, todos os lares do planeta Terra. Vá às ruas onde pessoas vivem sem ter um teto. Vá, Jesus, até as guerras, onde pessoas sofrem de sede, fome, frio e muito medo. Acalme o coração de todos nós no mundo, dando-nos a certeza de sua presença constante em nossas vidas. Clareie a mente de todos os governantes, para que tenham mais clareza, mais sensibilidade, mais consciência do tanto que são importantes para o desenvolvimento de toda a nossa humanidade. Eu, em especial, nesse momento, rogo a meu anjo da guarda, ao caboclo Tupinambá, representante espiritual aí da fraternidade Vovó Maria, e ao meu mestre Jesus, que me ajude mais nesse estudo dessa noite. Que assim seja. Obrigada. Então, vamos começar? Eu vou falar hoje sobre João Evangelista, o apóstolo João. Vamos lembrar como que Jesus fez a escolha dos 12 apóstolos. Em Lucas 6, a gente vê o seguinte: aconteceu naqueles dias de ele sair para o monte a fim de orar, e permaneceu em vigília na oração a Deus. E quando se fez dia, chamou a si os seus discípulos, escolhendo 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que o entregou, né? Então aqui a gente viu quais são os 12 apóstolos que Jesus convocou para essa missão sublime. E quando Jesus então convocou esses 12 apóstolos, ele deu aos discípulos a autoridade para que expulsasse espíritos, curasse toda doença e toda enfermidade. Nós sabemos, né, que os espíritos foram escolhidos enquanto estavam ainda desencarnados, antes da encarnação, e todos eles eram espíritos já com uma mediunidade muito desenvolvida, espíritos muito bons, selecionados por Jesus, que Jesus confiava plenamente que eles iriam conseguir desenvolver o messianato ao qual lhe foi confiado. No livro Estude e Viva de Emmanuel André Luiz, fala o seguinte: Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhes seguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-lhe e nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo, que em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. A gente vê nessa fala de Emmanuel André Luiz que Jesus não estava protegendo ninguém em Torre de Marfim, não. Do mesmo jeito que eles, nós também temos que enfrentar as nossas lutas, as nossas dificuldades, né? Mas aquilo tudo era importante para fortalecê-los, porque era necessário que fosse assim, né? Eles teriam mesmo que passar por inúmeras provas. Mas eles tiveram sempre a confiança
de que eles estavam seguindo o caminho do bem. E olha que importante, pediu a eles para confortar, abençoar, instruir e servir o povo todo, né? Jesus foi o grande servidor da terra e nos ensinou, em primeiro lugar, a servir. Vamos lembrar a ver a diferença entre discípulo e apóstolo. Discípulo significa aluno, aprendiz. Tem uma passagem em Lucas 10 muito bacana. Olha, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Interessante, né, gente? Se passaram mais de 2000 anos e a seara de Jesus continua com poucos trabalhadores. No capítulo 18, que se intitula Muitos os chamados e poucos os escolhidos, e no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, então, nos 2 capítulos fala sobre isso, sobre a importância de nós, trabalhadores da última hora, trabalharmos na seara do Cristo. Se somos cristãos, estamos sendo convocados nessa hora, porque nós já não estamos mais com o dia todo para labutar. Nós estamos na última hora e são muito poucos os trabalhadores. Então, naquela época, mais de 2000 anos, né? Jesus já pegou dentre os seus discípulos, ou seja, não foi dos apóstolos, pegou os 70 e pediu para que eles fossem de 2 em 2, levando a palavra, né? Ou seja, vamos lembrar, a gente não precisa ser apóstolo de Jesus para conseguir trabalhar em benefício de nós mesmos e do cristianismo que Jesus veio implantar na terra. Apóstolo é uma palavra que significa enviado, mensageiro, é aquele propagador, aquele que tem o objetivo de instruir, ou seja, é um professor, né? Então, vamos lembrar que na questão 571 do Livro dos Espíritos fala o seguinte: só os espíritos elevados desempenham missões? Gente, a resposta é que não. Né? Os espíritos elevados desempenham missões mais difíceis, mais grandiosas, missões que precisam de espíritos que têm uma evolução espiritual maior. Mas nós podemos, aliás, todos nós desenvolvemos missões. E a resposta que no Livro dos Espíritos dá é a seguinte: o estafeta que leva um telegrama também desempenha uma missão, embora bem diversa da missão de um general. Então nós vemos que todos nós desenvolvemos missões, independente da grandiosidade dessa missão. Então fica a primeira reflexão para a noite. Somos discípulos de Jesus ou não? Porque nós podemos sim ser discípulos de Jesus, tá? Isso foi a primeira coisa que nós vimos aqui, né? E se somos discípulos de Jesus, estamos fazendo o quê para desempenhar bem essa missão de levar a palavra de Jesus, de acolhermos esse Jesus em nossos corações? O que estamos fazendo para nos melhorar e para auxiliar aqueles que nos cercam? Fica essa pergunta, né, para reflexão. Jesus confiou importantes missões a eles, claros, né? Por serem eles mais adiantados. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 24. Por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no conhecimento de verdades mais abstratas. Mas no complemento da informação fala o seguinte: que mesmo aos apóstolos, Jesus não pôde dizer tudo. Por mais evoluídos intelectualmente e moralmente que eles eram na época, muitas coisas eles precisava-se de mais tempo para que se fosse dito, né? O trabalho dos apóstolos durante a vida de Jesus foi completamente nulo. Eles ali estavam em preparação, aprendendo com o melhor mestre de todos os mestres, né? O nosso amado Jesus. Só depois, então, da explosão do Pentecostes
é que então eles entraram em ação. E depois então que Jesus ficou esse período de 40 dias depois da sua ressurreição, da Páscoa, né? O Pentecostes são 50 dias após a Páscoa, ou seja, a ressurreição de Jesus, né? Então, depois desse período de treinamento intenso, né, de bênçãos, de energia fluídica magnética, emanada por Jesus e imantado nos perispíritos de todos os apóstolos para aumentar, potencializar neles o que eles já tinham inerentes à alma evoluída, ou seja, eles já eram muito amorosos. Então, eles já eram grandes médiuns. Então, Jesus deu um plus nessas energias magnéticas vibratórias desse apostolado para que eles pudessem, dali para frente, começar a desenvolver curas, desobsessões, de obsessões mais ferrenhas, né? Eles tivessem mais capacidades. Vamos ver em Atos 4 uma passagem linda. E era um coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam heranças ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam ao pé dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha, né? Não, Graziele, Pentecostes fala de 50 dias depois da Páscoa, né? É isso que eu vi escrito na Wikipédia, né? Foi minha pesquisa que eu fiz, né? Então aqui nesse trecho que a gente encontra em Atos 4, a gente percebe como essa comunidade cristã nascente começou a se desenvolver com aquele intuito, com aquele sentimento de fraternidade entre eles, né? Dividindo tudo que um tinha era, na verdade, de todos, né? É importante ressaltar que os apóstolos de Jesus não eram nem sábios nem santos, mas eles eram o quê? Extremamente de boa vontade. Eles tinham o desejo verdadeiro, real, de contribuir, de fazer tudo o que era necessário que se fizesse, renunciando à sua própria vida em prol do apostolado que Jesus o confiou. O Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo, ou seja, renunciar a aspirações e interesses pessoais, aceitar e cumprir os deveres e encargos para alcançar a vida eterna. Renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Olha que definição lindo! Essa definição é muito linda, porque ela nos diz o seguinte... O que eles falam? O que nos diz? Renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra. Ou seja, é a gente deixar de focar nas coisas da terra. A gente sabe que a gente está na terra, mas não podemos ser da terra, viver só em função à materialidade. É isso que ele quis dizer, né? Então, é o renunciar para conquistar as coisas da alma. Ou seja, entendermos que somos espíritos e estamos provisoriamente encarnados em um corpo físico. Então, nós estamos matéria. E assim, dessa forma, o que tem que ser priorizado nas nossas condutas, na nossa vida, tem que ser o aspecto espiritual. Vamos lembrar que, então, que o segundo passo para que esses discípulos se tornassem apóstolos, o primeiro foi esse que eu já disse, né? Que eles aceitarem Jesus de forma incondicional, deixando tudo o mais da matéria para
depois, que o importante é o espírito, tá? O segundo passo é entender e praticar a educação que foi dada por Jesus a eles, né? E os apóstolos, então, entenderam o ensino que Jesus lhes deu de renúncia, humildade, trabalho, abnegação, fraternidade, amor, solidariedade e por aí vai. O ensinamento de Jesus foi sempre amor acima de tudo. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faze ao próximo tudo o que gostaria que te fizessem. É esse o ensino básico da lei de amor que Jesus estabeleceu na face da terra, né? E foi esse o ensinamento maior que Jesus legou para o seu apostolado. Paulo chegou a falar, olha que lindo, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que lindo, né? Quer dizer, ele já não era mais ele, a personalidade Paulo. Não. Era agora Paulo, a personalidade Saulo. Já não era mais. Ele já não tinha a persona desse que estava reencarnado enquanto Paulo. Agora era o Cristo, né, que vivia dentro dele, a expressão máxima de Deus em nós, Cristo em nós. E então, agora que eu já dei uma geral sobre todos os... o que significa, né, discípulo, apóstolo, o que era mais importante dizer sobre esses apóstolos, eu vou então começar a fazer, vou começar a falar. A Elizabeth falou que o texto é de São Paulo. É lindo, maravilhoso, né? Eu vou começar então a falar especificamente sobre João, o nosso evangelista, né? Em Mateus 4, a gente encontra o seguinte: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E, adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Olha que lindo. Eles dois, como Pedro, André, João e Tiago maior, irmão de João, né? Os quatro, deixando o barco, deixando a vida, do que eles faziam na vida da matéria, imediatamente deixaram tudo e seguiram Jesus. João nasceu em Betsaida, na Galileia, no ano 10 depois de Cristo, ou seja, João, ele é 10 anos mais novo que Jesus, não é isso? E morreu em Éfeso por volta do ano 103. Que loucura, né? Foi o apóstolo que mais viveu e foi o único que morreu de morte natural. Todos os outros foram sacrificados, tá? E João morreu com 94 anos de idade. Quando ele começou o messianato, o apostolado, ele era o mais novo de todos os apóstolos, né? Filho do pescador Zebedeu e de Salomé, e irmão de Tiago o maior. E João e Tiago também eram pescadores. Eles eram considerados calmos e gentis, mas quando levados ao limite, tornavam-se selvagens e barulhentos. Por isso que Jesus os apelidou carinhosamente de Boanerges, que significa filhos do trovão. João era muito inteligente, ardente, simples, carinhoso, tinha alma generosa, amorosa e sincera. Possuía o amor, o poder de amar em exuberância, daí ter sido denominado
discípulo amado. Não é porque Jesus amava ele mais do que amava os outros, não. Gente, Jesus tem um amor incondicional por todos nós. É porque João era extremamente amoroso. Então, ele recebia esse amor de forma mais intensa e emanava mais amor. Por isso que ele era chamado o apóstolo, discípulo amado, né? E realmente, né, eles tinham muita relação um com o outro, muita afinidade espiritual um com o outro. Alguns estudiosos, inclusive, falam que Salomé, mãe de João e Tiago Maior, era irmã de Maria de Nazaré. Ou seja, se assim for, João e Tiago Maior são primos primeiro grau de Jesus, tá? Mas isso não é confirmado por todos os estudiosos bíblicos. Eles três, Pedro, Tiago e João, participavam do colégio apostolar, que tinha um grupinho principal, onde os três faziam parte desse grupinho principais. Quando Jesus precisava de alguém que tivesse muitos poderes mediúnicos, ele convocava os três. Eles eram médiuns extremamente ostensivos, com muito magnetismo físico, muita capacidade de atuar em meio a doentes, a desobsediar. Então Jesus sempre recorria a eles, né, em muitos trabalhos. Desde que assumiu a sua missão, João praticamente não saiu mais do mar de Tiberíades, onde Jesus vivia falando, né? Que delícia! Ali no mar de Tiberíades, que também era chamado de Mar da Galileia, ou também chamado de Lago de Genezaré. Era o mesmo nome, tá, gente? Era um lago maravilhoso, né? Um mar de Tiberíades, né? Chamado de mar, né? Então, o evangelista João, o apóstolo João, ele então participou de muitas coisas que só os três participaram. Por exemplo, Pedro, João e Tiago Maior foram os únicos que seguiram Jesus quando Jesus foi curar a filha do chefe da sinagoga. Sabe o Jairo, o chefe da sinagoga? A filha dele eles estavam achando que ela estava quase morrendo, né? E só os três foram chamados, chegaram lá na casa do Jairo, e ao chegar lá, Jesus viu que a menina falou assim: não se preocupem, a menina não está morta, ela apenas dorme, né? A gente sabe que isso foi considerado o milagre da ressurreição, né, da filha de Jairo, mas nós sabemos que não é ressurreição, que a criança estava no estado de catalepsia ou letargia, que é uma quase morte. Mas eu não estou desmerecendo o poder de Jesus, claro que não, né? Lógico que não. Ele, para voltar à carne, aquela pessoa que já está praticamente desencarnada, que falta só um fio, Jesus tinha que ter um poder magnético fenomenal, e que o tinha, claro, né? E muita amorosidade. Por isso ele foi capaz de voltar ao estado de catalepsia, não só a filha de Jairo, como o filho único da viúva de Naim e como Lázaro, né? Todos os três foram o mesmo caso, estado de catalepsia ou letargia, né? Teve em mais outras passagens, a gente percebe João, Tiago Maior e Pedro também sendo convidados sozinhos. Por exemplo, na transfiguração do Monte Tabor, quando Jesus subiu, pediu os três apenas que os acompanhassem. Aí Jesus, né, resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias, né? Eles apenas os três viram isso, apenas os três. E Jesus ainda pediu: não falem nada para os outros apóstolos, só depois do meu desencarne, então, vocês podem falar. E foi isso que eles fizeram, né? A gente vê também que esses três apóstolos, eles foram os únicos três convidados, sabe, naquela noite lá no Monte das Oliveiras, na Getsêmani.
quando eles estavam lá na Getsêmani, vocês lembram que Jesus, né, ele ia ser preso. Gente, meu celular está acabando a bateria, isso acaba muito com a bateria. Então, deixa eu segurar aqui. Jesus foi na Getsêmani, no Monte das Oliveiras, tá? E no Monte das Oliveiras, Jesus pediu os 3 para segui-lo, para que eles orassem juntos. E deixou os 3 ao pé do monte e Jesus subiu para orar. Quando desceu, os 3 estavam dormindo e Jesus os repreendeu. E depois subiu de novo, desceu, eles continuavam dormindo, né? E Jesus, então, aproveitou essa oportunidade para nos deixar uma lição muito importante, né? Virou e falou o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós sabemos, né, que não adianta só orar. A oração nos eleva o nosso padrão vibracional, mas é através da vigilância dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas atitudes é que a gente consegue manter essa vibração elevada, para que então a gente evite cair em tentações. Evite, porque é claro que a gente há de cair em muitas tentações, porque nós ainda somos muito cheias de defeitos e vícios, né? Mas para evitar ao máximo, tá? Essas quedas nas tentações. Outra coisa, outro momento que só João participou, foi aos pés da cruz, quando Jesus estava crucificado. Vocês lembram que estavam de pé junto à cruz a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, ao ver Jesus, a sua mãe, e de pé ao seu lado o discípulo que ele amava, diz à sua mãe: mulher, eis o teu filho. E a seguir diz ao discípulo: eis a tua mãe. Nesta hora, Jesus fez um pedido a João que assumisse Maria de Nazaré enquanto sua própria mãe, e que Maria de Nazaré assumisse João enquanto seu próprio filho, não é isso? E foi isso que ele fez. Ele fez isso com muito amor. E a gente vê mais um pouco adiante, João continuou trabalhando e mais adiante ele procura Maria para levar Maria para morar com ele, né? Para cumprir aquilo que Jesus queria, que João se tornasse filho de Maria. E ele então explicou: Maria, eu demorei a vir porque eu não tinha uma choupana para te levar, mas agora um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao cristianismo, né, doou uma casa simples em Éfeso, na cidade de Éfeso. E aí, então, a partir de agora, né, João teve a possibilidade de levar Maria para junto do seu convívio. No livro Boa Nova tem uma passagem lindíssima que fala o seguinte: a casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Maria externava as suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus, ela atendia no pobre santuário doméstico, aos que a procuravam, exibindo-lhe as suas úlceras e necessidades. A choupana era, então, conhecida pelo nome de Casa de Santíssima, né? Nossa Maria Santíssima realmente transformou aquela simples choupana que João a abrigou com tanto carinho e amor em uma choupana de muita luz, né? Não só ela, mas também o apóstolo João,
né? Tão iluminado por dentro, tão trabalhador, tão dedicado, né? Um fiel servidor de Jesus. A gente vê um outro episódio que também é importante que se diga quando se fala sobre a vida de João Evangelista. É a prisão que ocorreu com ele e Pedro, tá? Pedro e João tinham um coxo que ficava sempre ali na frente do templo de Formosa pedindo esmola. Era super normal, né? Os paralíticos de toda espécie, cegos, eles ficarem mendigando em frente aos templos, às igrejas. Então, esse coxo sempre ficava lá. E um dia, quando Pedro e João estavam passando para entrar no templo de Formosa, esse coxo estendeu a mão e pediu. E Pedro falou, não tem ouro nem prata. E inclusive tem uma música linda, linda, que fala assim: Pedro e João iam pro templo e avistaram aquele homem a pedir. Disse Pedro, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. Levanta, em nome de Jesus, levanta, levanta, em nome de Jesus, e anda. Isso é muito lindo, não é? É Jesus nos convidando a levantar. E Pedro e João conseguiram curar aquele coxo quando segurou com aquele magnetismo maravilhoso, aquela mediunidade linda, aquela amorosidade extrema. Quando Pedro e João apoiaram esse coxo e ele levantou e começou a andar. Isso é realmente lindo, lindo, lindo. Nos estimula a sair da posição da horizontalidade. A posição da horizontalidade, quando se trata dos aspectos espirituais, representa nós deitados só por conta das coisas da terra. É a horizontalidade da vida. Quando a gente senta, parte de nós está já de pé, não é? Ou seja, já posicionado para nos preparar para levantar. Porém, a outra parte ainda está na horizontalidade. Muitas vezes na horizontalidade da depressão, que nos deixa acamados, na horizontalidade das nossas dores, de nossas queixas, da horizontalidade de nosso desânimo para seguir adiante, porque muitas vezes estamos sofrendo muito mesmo, né? Mas quando sentamos, já é o primeiro passo para levantarmos. E ao levantarmos, estamos com o pé no chão, ou seja, encarnados, situados na terra, mas com o nosso chakra coronário de pé para receber do mais alto as bênçãos, as luzes, as forças de Deus, a fé, né? A boa vontade, a disposição para a luta, para o trabalho. Então, quando estamos na posição vertical, só na vertical, quando nos verticalizamos para Deus, é que conseguimos andar e seguir adiante. Nós não conseguimos caminhar se estivermos deitados. Nas dores, nas tristezas, nas doenças, não. A gente consegue, mesmo doentes, nós podemos levantar espiritualmente. Tá claro isso? O levantar e o deitar e o sentar tem representação simbólica em relação aos aspectos espirituais da nossa vida. O deitar é quando não nos preocupamos com nada do espírito. O sentar é quando já acordamos da importância dos aspectos espirituais para o nosso viver. E o levantar é quando já estamos prontos para caminhar rumo à nossa elevação espiritual. Para, então, irmos nos melhorando e melhorando todos aqueles que nos circundam. Mas essa prisão de Pedro... mas o que eu estava falando dessa cura, né? Que Pedro e João fizeram lá no templo de Formosa. É lógico que chegou ao ouvido dos sacerdotes, né? Sacerdotes, o capitão do templo, dos saduceus. E lógico, eles prenderam. Desculpem, gente. Eles prenderam os dois. E
Eles prenderam, mas acabou que os dois foram soltos, porque realmente não tinha o que questionar. Eles não fizeram nada errado, né? Na verdade, os sacerdotes tinham muito medo de que no futuro esses apóstolos de Jesus quisessem usufruir do sacerdócio. Eles não estavam entendendo, né? Que não era isso que eles queriam. Eles não queriam nenhum poder. Eles não queriam, né? Mas os sacerdotes da época não entendiam e tinham realmente medo deles depois ficarem sendo muito bem quistos na sociedade, muito bem vistos, e tomarem o lugar que eram, né, de Anás, de Caifás e por aí em diante, né? A missão de João Evangelista, né, como eu já disse um pouco antes, que ela foi nula enquanto Jesus viveu. Claro, eles estavam aprendendo, né? Mas depois, então, do Pentecostes, né, eles começaram o trabalho. E João não parou um minuto. João era muito novo, solteiro, quando começou e assim ficou. Viajou muito. E ele e Pedro foram considerados os pilares da igreja cristã, né? Então ele no começo ficou em Jerusalém, mas logo ele seguiu adiante. Foi para Samaria, Jerusalém e se estabeleceu na Ásia Menor. Abriu várias igrejas na Ásia Menor, mas depois ficou mesmo o resto de sua vida, muitos anos, em Éfeso, que também é na Ásia Menor, hoje é a atual Turquia, tá? Mas na época, então, quando ele se estabeleceu em Éfeso, foi aí que ele levou Maria para viver na sua choupana, né? E foi em Éfeso que ele escreveu o seu evangelho, é o 4º evangelho da Bíblia, né, do Novo Testamento, e foi também em Éfeso que ele escreveu as 3 cartas, epístolas, que significa cartas, né? Foi lá em Éfeso que ele escreveu tanto o evangelho quanto as epístolas. Tem uma passagem que está no livro O Evangelho da Mediunidade, que também é lindo, né? Lá tem tantas coisas lindas, né? Os necessitados que procuravam valer-se da obra assistencial dos discípulos sempre encontravam as portas abertas. O serviço de cada dia consistia não só nas pregações evangélicas, mas também na distribuição de sopa e alimentos aos pobres, dentre os quais dedicavam especial atenção às viúvas desamparadas, né? Isso foi lá na Casa do Caminho, que foi a primeira instituição aberta logo depois do desencarne de Jesus, né? Mas depois tiveram várias, tá? Casas assistenciais assim, à semelhança da Casa do Caminho. Durante o governo do imperador romano Domiciano, então João foi exilado para a ilha de Patmos, que é uma das esporeides que eles chamam, né? De um arquipélago ao longo da costa oeste da Grécia, no Mar Egeu. Ou seja, ele ficou sozinho durante muitos anos na ilha de Patmos, uma ilhazinha pequenininha, tipo assim, com 500 metros quadrados, que dizem, uma ilha minúscula, vigiado por soldados, onde então ele escreveu, completamente intuído, né, mediunizado, ele escreveu então o Apocalipse, o livro Apocalipse. Dizem que Jesus falava hebraico e aramaico e que provavelmente falava grego. Diz que João também, tá, gente? João era um analfabeto quando era um menino que começou a seguir Jesus. Depois, ele foi se desenvolvendo, ele tinha uma mente ilustre, uma inteligência muito grandiosa. E João, então, foi se destacando pela sua inteligência, pela sua amorosidade, principalmente. A ação de João, o evangelista, foi das mais eficazes de todo o resto do apostolado. Homem de grande erudição, tal como se percebe no seu evangelho, né? João desencarnou já bem velho e disse que ultimamente não pregava mais. Quando comparecia a qualquer reunião de discípulos, a sua palavra se limitava ao amai-vos uns aos outros.
o que levou os seus discípulos a lhe perguntarem por que repetia sempre a mesma coisa. E ele respondia: porque é preceito do Senhor. E a gente vê que o quarto evangelho, que é o evangelho de João, é o que nos remete mais às coisas, tem um enfoque mais espiritual da mensagem de Jesus. João é extremamente sensível, né? Então, é muito sensível, muito amoroso, então conseguiu passar esse ensinamento de forma também amorosa. Agora, uma coisa interessante, né? Na obra Dias Venturosos, o espírito de Amélia Rodrigues, através da mediunidade de Valdo Franco, nos informa que Francisco de Assis foi João Evangelista. Então, quando João morou na ilha de Patmos, aliás, antes também, né? Ele sempre adorou a natureza. Mas dizem que quando morou na ilha de Patmos, pela solidão, ele começou a conversar com os animais da ilha e foi desenvolvendo e aprendendo a amar essa natureza majestosa, essa dádiva de Deus, né? Então, depois, quando ele veio no ano de 1182, que ele nasceu, né, naquele cenário horroroso da Idade Média, ele então já nasceu apaixonado por Maria, né? Claro, né, gente? Ele viveu com Maria enquanto quase sua mãe, né? Sua mãe substituta por muitos anos. Então, ele, além de apaixonado, encantado por Maria, ele era também um apaixonado pela natureza. Então, a gente vê João Batista em vários momentos. Vê ele na época do Cristo, vê ele voltando enquanto São Francisco de Assis, na época da Idade Média, e depois a gente vê ele de novo, agora em 1857, no surgimento do Espiritismo na França. Ele foi no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, ele aparece, São João Evangelista, aparece como um daqueles espíritos missionários iluminados que participaram da codificação da doutrina, ou seja, da instrução. Quem foi o codificador foi Allan Kardec, né? Mas inúmeros espíritos de grande luz intuíram os médiuns para que essa doutrina dos espíritos fosse revelada a nós. E entre esses espíritos, a gente percebe São Francisco de Assis, que é o mesmo São João Evangelista. Segundo o próprio João, interessante, né? Que em João 21 fala disso, tá? Segundo o próprio João, Jesus afirmara que o evangelista estaria vivo quando ele voltasse, quando o próprio Cristo voltasse à humanidade. O que, na época, eles não entenderam. Falaram assim, ué, mas o João vai ser o único que não vai morrer? Aí falou, não. Nós sabemos que ele iria desencarnar, claro, né? Todos nós desencarnamos. Ele queria dizer que ele estaria conosco, junto de Jesus, durante a codificação daquele que foi, né? Que é o Cristo, o Consolador redivivo, né? O Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, que é o Cristo redivivo, Jesus no meio de nós. Vamos agora falar um pouquinho sobre as epístolas de João, tá? Então, ele escreveu 3 epístolas, né? Nas 3 epístolas existe uma coisa em comum, que ele sempre dava ênfase ao preceito principal: amai-vos uns aos outros. Na primeira epístola, em 1 João, capítulo 2, a gente vê o seguinte, que ele não vos escreva um mandamento novo, mas um mandamento antigo que tendes tido desde um princípio. Aquele que diz estar na luz e aborrece a seu irmão, até agora está nas trevas. Tá. Mais adiante um pouquinho, também na primeira epístola, a gente vê o seguinte. Gente, olha que lindo. Vamos prestar atenção para a gente ver como é idêntico ao ensinamento do Espiritismo. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é de Deus e conhece a Deus.
O amor consiste não em termos nós amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos nos amar uns aos outros. Se alguém disser, amo a Deus, e aborrecer a seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós perfeito. Olha o ensinamento. Nós sabemos que Deus está em nós, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, se nós temos Deus em nós, para que esse Deus se manifeste na nossa vida, é imprescindível que a gente expanda o nosso amor. Esse amor que saia de nós, se expanda ao próximo, como forma de dizer, Senhor, eu te amo, porque ninguém ama a Deus se não ama o próximo. O amor a Deus, ele é demonstrado através do amor ao próximo. Então não tem jeito de eu falar, eu amo a Deus, mas eu não detesto meu irmão, ou eu me detesto. Não tem jeito. É condicional. Eu tenho que me amar o outro, assim eu naturalmente amo a Deus. Isso está muito bem explicado no capítulo, no Evangelho, no capítulo 11 e no capítulo 12, né? Amar o próximo como a si mesmo e amar os vossos inimigos, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, isso vem também muito explicado. E também no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Vamos agora para a terceira epístola de Paulo, que eu também tirei um pedacinho muito bonito, tá? Para a gente estudar. Então, na terceira epístola de João, no capítulo 1. Muita gente acredita que o homem caído é alguém que deve ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz. Dirigindo-se amorosamente ao pecador, sabia-se antes de tudo defrontado por um enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características de eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampara-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. Gente, é tudo tão lindo, né? Vocês nem estranhem eu ficar falando que é tudo tão lindo, mas é muito lindo, muito lindo. Olha, João falou tudo de forma maravilhosa, como Cristo nos ensinou, né? Nós somos todos doentes da alma, doentes do espírito. Não tem nenhum entre nós que não seja doente. Então, nós não podemos ser coniventes com o crime, mas nós temos que amparar os nossos fracassos, as nossas falhas, com amor, com carinho, com cuidado, com atenção, com caridade, com amorosidade. Da mesma forma que a gente tem que acolher esse irmão no crime, sabendo que ele não é um perverso, não. Ele está extraviado do caminho do bem. Ele, tanto quanto nós, somos filhos amados de Deus, perfectíveis. Um dia todos nós seremos anjos. Isso não existe nenhuma dúvida. É algo que não tem como a gente deixar impedir. Isso não tem como impedir. Nós todos seremos anjos um dia. Então, todos nós que estamos afastados do caminho do bem, nós estamos doentes. E Jesus sempre falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E realmente, ele veio para os mendigos, para os extrapiados, para os coxos, para as prostitutas, para os ladrões. Ele veio para os doentes de corpo e de alma. Agora nós vamos para uma estrofe
da segunda epístola, que está em 2 João, capítulo 1. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina de bênçãos do Senhor. Assistência, medicação e ensinamento constituem modalidades santas da caridade generosa, que executa os programas do bem. São vestiduras diferentes de uma única virtude. Conjugam-se e completam-se num todo nobre e digno. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensamentos, de pensarmos, falarmos e agirmos. Segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho, é a caridade de vivermos verdadeiramente nela, para que ele, o nosso Mestre amado Jesus, viva em nós. Aqui, o nosso amado Espiritismo também nos fala também, né, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Gente, eu vou interromper aqui que a Graziele tá me dando um recado pedindo, né, que é para todo mundo colocar agora, que faltam 8 minutos, né, e que é para todo mundo colocar um copo d'água, que na prece final a água será fluidificada com certeza, né. Então, o Espiritismo nos fala no capítulo 15º a mesma coisa, né? Que existe a caridade material e existe a caridade moral, né? A caridade material, que é essa que João relatou muito bem aqui, né? Os programas de assistência, né? Que são várias modalidades de alimento, vestimenta, amparo, na saúde, na doença e por aí vai. Mas que também existe a caridade moral, que é qual caridade? Nos nossos pensamentos, a forma de falarmos, de pensarmos e agirmos. Nós sabemos que sentimento é matéria. Então, quando nós sentimos um sentimento, né, uma emoção, qualquer coisa que seja ruim, ela emite ondas deletérias para a psicosfera da Terra. Da mesma forma que quando a gente pensa algo muito ruim, também a gente emana, né, vibrações negativas que acumulam de forma ruim na psicosfera da Terra, enegrecendo essa psicosfera do nosso planeta. Então, é caridade nós fazermos o que pudermos e não pudermos para tentarmos cuidar muito do que a gente sente, tentando perdoar, amar, não guardar nenhuma forma de rancor, né? Porque assim nós estaremos cuidando dos nossos sentimentos. E também, quando a gente não conseguir controlar os nossos sentimentos, então naturalmente, né, esses sentimentos vão até a nossa mente e se tornam pensamentos. Nesse momento, nós temos governabilidade sim sobre eles. Quando começarmos a pensar em algo que seja ruim para o planeta, ruim para nós, porque o nosso pensamento ruim, em primeiro lugar, nos prejudica, para depois ele sair e espargir uma onda negativa para todos os que nos rodeiam e para a psicosfera da Terra. Mas, em primeiro lugar, o primeiro prejudicado somos nós mesmos. Então, mesmo que tivermos egoisticamente pensando só em nós, nós precisamos domar os nossos maus pensamentos e transformá-los em pensamentos. Então, a gente começou a pensar uma coisa, medo. Não, medo? Então veio um sentimento de medo e que subiu à nossa razão, ao nosso cérebro, pensando assim, não sei como é que vai ser o futuro, meu Deus, como é que vai ser essa pandemia, eu estou com medo, como é que vai ser o futuro? Gente, acabou. Vamos parar aí e falar assim, Jesus esteve aqui há mais de 2000 anos para dizer que está no comando
da nossa nau. Jesus não é um espírito, um anjo qualquer, não. Ele é um espírito crístico. Ele é um anjo dos anjos. E ele está comandando a nossa nau que chama Terra. Então nós que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus, temos a obrigação de termos fé nesse mestre, nesse Cristo de Deus. E se ele está no comando, a nossa nau não vai afundar. Não vai. Temos que ter fé, temos que elevar o nosso pensamento a Deus com coragem. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, nessa terra, em momento de transição. Todos nós escolhemos isso, viu? Mas nós escolhemos foi para ajudar Jesus. Não foi para dificultar o trabalho dos espíritos de luz, não. Foi para estimular, dar esperança a quem estiver do nosso lado desesperançado. Foi para falar sobre Jesus, para falar sobre que nós somos espíritos, estamos só um tempinho pequeno aqui na Terra, que a gente veio para aprender, para passar por provas, para expiar os nossos erros do passado, que Deus é só misericórdia e amor, e que Ele nunca nos abandona, que o seu Filho Jesus nos prometeu que estaria conosco até o fim dos dias. Não duvidemos disso, porque duvidar disso é duvidar da bondade e da justiça de Deus. Duvidar disso é duvidar do próprio Jesus, que se sacrificou por nós quando esteve aqui na terra. Então, vamos nos unir nesse sentimento de gratidão, de fé, de alegria por participarmos desse banquete de Deus. Nós estamos na seleção do joio e do trigo, nós estamos transitando para uma terra melhor. Vamos fazer parte do trigo abençoado de Jesus, o trigo que sustenta, o trigo que fortalece, o trigo que tem força, que dá vigor e sustenta o nosso espírito sempre. Então, este é o recado. João Evangelista, né? O grandíssimo apóstolo de Jesus, o nosso João Evangelista, não só apóstolo como também evangelista, né? Há 2000 anos atrás, lógico, já era um espírito mais preparado, mas que hoje nós possamos aprender não só com Jesus, mas com todos os seus grandes apóstolos, né? Com Divaldo, é um apóstolo de Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, gente, inúmeros, milhares de apóstolos de Jesus. Apóstolos são todos aqueles que vêm na terra com a missão sublime de entregar a sua vida ao apostolado de Jesus. Esses são os apóstolos. Então, nós não temos capacidade de ser apóstolos ainda, nós não temos evolução para isso, mas que sejamos discípulos. Mas que estejamos na primeira série do ensino fundamental, porque todo discípulo passa por um aprendizado. Então, o discípulo primeiro aprende a ler e escrever a escrita de nosso Mestre Jesus. Depois ele aprende outras coisas. Quando ele passa para o 2º grau, é um discípulo já amadurecido. Quando esse discípulo forma no 3º grau, no curso superior, e se especializa e faz pós-doutorado, faz mestrado, faz doutorado, ele já virou um mestre. Então ele já se tornou um apóstolo. Mas antes de ser um apóstolo, é um discípulo. Que nós, então, sejamos discípulos desse Mestre de Jesus que espera por nós. Que tenhamos força e que sejamos esse discípulo corajoso e que, sabendo que estamos tendo a última chance, porque somos trabalhadores da última hora. A gente não pode perder mais nem um minuto, tá? Então, Elizabeth está pedindo encontro e canto, porque quem canta ora 2 vezes. Ah, muito lindo! O que é que vocês querem cantar?
Então pronto, acabou a exposição, né? Eu deixando essa mensagem de que nós possamos fazer valer a nossa crença nesse Jesus maravilhoso e a nossa estadia aqui na Terra nesse momento maravilhoso de transição planetária, né? Então, ô Marco Aurélio, nós também estamos no jardim da infância, né? Acho que a gente ainda, porque primeiro a gente aprende, né? As coisas, ou seja, os aprendizados intelectuais. Aí, quando a gente se torna um discípulo mais assim, um discípulo mais evoluído, aí a gente já vai conseguindo colocar esse aprendizado intelectual para a modificação dos nossos atributos de moralidade, ou seja, aí nós vamos conseguindo colocar em prática tudo aquilo aprendido por Jesus, né? Então, eu agradeço imensamente a oportunidade dada por meu mestre Jesus, agradeço ao meu anjo da guarda, agradeço ao caboclo do Pinambá e agradeço ao meu mestre Jesus amado pela oportunidade do trabalho. Vamos aproveitar agora, vamos fluidificar a água. Vocês querem cantar alguma coisa para fluidificar a água? Como é que vai ser, Lizinha? Ou eu posso fazer a prece de encerramento? Posso fazer a prece? Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Nosso Mestre Jesus, obrigada, obrigada, obrigada. Estamos todos nós muito gratos por aqui estarmos neste momento do planeta Terra, esperançados no Senhor, confiantes no seu amparo constante, Jesus. Muito obrigada. Que nós possamos elevar as nossas vibrações para auxiliarmos todos no planeta que passam por dores muito piores que as nossas. Que o Senhor vá até o coração de todos nós, iluminando, abençoando, protegendo toda a terra. E que todos nós passemos por esse momento de pensamento elevado, de alma erguida, na confiança no Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Obrigada, Maria Santíssima. Obrigada, Caboclo do Pinambás e todos os espíritos que sempre nos assistem incessantemente. Que Deus os abençoe e aumente a luz de vocês. Que assim seja. E é isso, Lizinha, pessoal. Acabamos a nossa live, né? Muito agradecida estou. E que assim seja, né? Que estejamos todos em paz, não só hoje, como em todos os dias da nossa vida, que nós possamos manter essa paz vinda de Jesus. Que assim seja. Tchau para todos e que fiquemos todos com Deus. Ah, tá. Vai postar 2 músicas, né? Bom. Então vamos esperar, né? Águas fluidificadas. As águas já estão fluidificadas, né, Graziele? Obrigada a você, Dani, por ter participado, viu? Obrigada, Elizabeth. Obrigada, Bernadette. Muita gratidão, Laura. Gratidão a todos, viu, Vivian? Gratidão a todos, Kika, né? É aqui, Lizinha, que vai postar a música? Ou eu posso concluir? Célia, boa noite também. Vai colocar música, Lizinha? Obrigada, Célia. Posso concluir. Então tá, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.